Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Nós iremos meditar o Evangelho deste terceiro domingo do tempo da Páscoa e com muita alegria nós temos a oportunidade de refletir sobre esse encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. E assim como os discípulos de Emaús, nós queremos fazer esta experiência com Jesus hoje. Acolher Jesus na nossa casa e reconhecer Jesus no partir o pão. Vamos para a meditação da palavra e eu quero que depois você também curta, compartilhe e aí faça também parte desse nosso momento de oração, convidando outras pessoas para rezarem conosco. O Evangelho é retirado de Lucas, capítulo 24, versículos 13 até o versículo 35. Diz assim: Nesse mesmo dia, eis que 2 discípulos viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que embaçados e não o reconheceram. Jesus lhes disse: Sobre o que vocês estão falando enquanto caminhavam? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Será que você é o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nesses dias? Ele perguntou: Que coisas? Responderam-lhe: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes, os sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que seria ele o libertador de Israel. Mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram então dizendo que haviam tido uma visão de anjos, os quais diziam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. Então ele lhes disse: Ó insensatos e lentos de coração, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? E explicou-lhes o que dizia respeito a ele em todas as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante. Mas eles insistiam: Fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então ele entrou para ficar com eles. E, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: Não é que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, se levantaram e voltaram a Jerusalém. E aí encontraram reunidos os 11 e seus companheiros, que diziam: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles, por sua vez, contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas e quantas vezes os assuntos, os questionamentos, os problemas nos deixam como que cegos. Não diria que deixam-nos cegos por completo,
Mas assim como aconteceu com esses discípulos que estavam a caminho de Emaús, eles ficaram com os olhos embaçados. É como quem usa óculos está com óculos muito sujo. Ou quando a gente tem um cisco no nosso olho, a gente até tenta olhar assim, mas parece que a visão fica embaçada, a gente não consegue ver com clareza. Esse era o sentimento que aqueles discípulos tinham no coração. Eles estavam, quem sabe, debatendo, olha, mas por que aconteceu isso? Por que eles fizeram isto com ele? Ele que era essa grande pessoa, entendido por muitos, né, como um grande profeta. Por que eles fizeram isso com ele? E aquela indignação, quem sabe, tenha tomado conta deles, porque eles tinham em Jesus esta esperança. Aí eles, bom, é verdade que algumas mulheres foram até o túmulo e ali disseram que ele não estava ali, inclusive fizeram um encontro com anjos e diziam que Jesus estava vivo. E outros amigos discípulos foram até lá também e encontraram as coisas assim como as mulheres haviam dito, mas ninguém viu Jesus. E é muito interessante esse levar Jesus para casa. Na medida em que eles levam Jesus para casa, eles fazem um encontro. Se eles tivessem ficado quietos, deixando Jesus andar, eles não tinham feito o encontro com o Cristo ressuscitado. Você já imaginou se esses discípulos simplesmente dissessem, bom, então tá, você segue o teu caminho e nós vamos para casa? Nunca teriam feito o encontro com Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida ela é feita de momentos e oportunidades. Se nós perdermos a oportunidade de cada momento, nós até podemos ter estado com Jesus, mas nunca vamos saber que era Ele. Você só vai saber que Jesus é Jesus na tua vida quando você levar Ele também para a sua casa e deixar Ele também fazer o milagre da partilha diante dos teus olhos. Eles reconheceram Jesus no partir o pão. Aí os seus olhos se abriram e eles reconheceram que aquele que estava diante deles era Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, é tão bonito esse texto, esta caminhada, mas ele só se torna bonito na nossa vida se nós também fizermos esta mesma experiência. Essa palavra não pode ser mais uma história contada pela palavra de Deus, pela Bíblia. Ela precisa ser um modelo para que nós também possamos nos encontrar com Jesus. Nos encontrar com Jesus na Eucaristia, na vivência com os irmãos, nesta busca na palavra de Deus. Que hoje, nesse domingo, você possa ter também esse encontro com Jesus. E aí também fazer como esses discípulos de Emaús. Imediatamente eles retornam para Jerusalém, se reúnem com os outros discípulos e contam como eles reconheceram Jesus no partir o pão. É fazer a experiência, mas não é guardar a experiência. É levar essa experiência para que outros também possam abrir os seus olhos nesse segmento de Cristo. Vamos colocar todas as pessoas que estão vivendo esse momento de escuridão, de cegueira na sua fé, colocar em oração e pedir a graça que Deus toque o coração dessas pessoas. E que nós também possamos cada dia fazer a experiência com o Cristo ressuscitado. Peçamos a bênção de Deus em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, permaneçamos todos na paz e até o próximo momento de oração.